há um silêncio no ar. Mas não é o silêncio da derrota. É o silêncio estratégico de quem já entendeu que, no jogo político brasileiro, cada movimento conta, e o momento certo pode decidir o destino de uma nação inteira. Jair Messias Bolsonaro, o homem que polarizou o Brasil como poucos, parece ter saído de cena, mas apenas na superfície. Por trás das câmeras, longe dos microfones e das manchetes, há uma movimentação intensa, discreta e calculada. Enquanto seus adversários tentam consolidar o poder, Bolsonaro articula. Nos bastidores, reuniões com aliados fiéis do PL, encontros reservados com líderes da direita e até conversas estratégicas com figuras da nova geração conservadora indicam que ele ainda não desistiu. Ao contrário, ele planeja sua volta. A pergunta que paira no ar é simples e inquietante. O Brasil está pronto para o retorno de Bolsonaro em 2026? De um lado, há quem acredite que ele foi injustiçado, vítima de um sistema que o queria fora do jogo. De outro, há quem diga que o país precisa seguir em frente, que o bolsonarismo foi um ciclo encerrado. Mas nas ruas, nos grupos de WhatsApp, nos discursos inflamados das redes sociais, uma chama continua acesa. Uma chama que nem o tempo, nem o silêncio, nem as proibições conseguiram apagar. Enquanto Lula tenta manter a popularidade em meio a escândalos, crises econômicas e alianças frágeis, Bolsonaro observa. E o que ele vê é um cenário dividido, cansado e desconfiado da política tradicional. Um terreno fértil para o discurso de mudança, de retomada e de libertação das amarras do sistema. E se há uma coisa que Bolsonaro aprendeu, foi esperar o momento certo para agir. O capitão sabe que não precisa gritar agora. Ele só precisa que o povo lembre do que sentia quando o via como símbolo de resistência. E esse sentimento para milhões ainda está vivo. Dentro do Partido Liberal, PL, o clima é de expectativa e tensão. Valdemar Costa Neto, o presidente da sigla, sabe que Bolsonaro é, ao mesmo tempo, o maior trunfo e o maior desafio da legenda. Sem ele, o PL perderia milhões de votos e relevância. Com ele ganha força, mas também herda polêmicas. Processos e confrontos com o Supremo Tribunal Federal. Nos bastidores, há uma disputa silenciosa entre duas correntes. Os que defendem que o PL deve investir em novas lideranças, como Michele Bolsonaro ou até mesmo o governador Tarcísio de Freitas, e os que acreditam que apenas Jair tem o poder de arrastar multidões novamente. O nome de Michele, em especial, ganha força. Carismática, de imagem limpa e com forte apelo entre o público feminino e cristão. Ela é vista por muitos como a chave para um novo tipo de bolsonarismo, mais leve, mais popular e menos confrontativo. Mas Bolsonaro, mesmo afastado, continua sendo o eixo gravitacional do partido. Nada acontece sem seu aval. E nos corredores do PL há quem diga que o ex-presidente tem planos ousados. Usar Michele como ponte para sua própria volta. Uma espécie de retorno em duas fases. Primeiro pelo coração do povo, depois pelo voto direto. Valdemar tenta equilibrar. Sabe que a justiça ainda ronda Bolsonaro com inquéritos e investigações, mas também sabe que o sentimento popular ainda é fortíssimo. A palavra de ordem é manter o ex-presidente politicamente vivo até o momento certo. E é exatamente isso que está acontecendo. Uma preparação cuidadosa, milimétrica, para 2026. O maior obstáculo para a volta de Bolsonaro não é político, é judicial. Os inquéritos no Supremo Tribunal Federal, conduzidos por ministros como Alexandre de Moraes, continuam sendo o grande entrave. Bolsonaro já entendeu que o confronto direto, aquele tom explosivo e desafiador dos tempos de presidente, hoje seria suicídio político. A nova fase é outra, a do silêncio estratégico. Menos entrevistas, menos declarações polêmicas, mais articulação e prudência. Nos bastidores, advogados e assessores jurídicos montam uma defesa de longo prazo, apostando que até 2026 muitos processos perderão força, serão arquivados ou cairão por desgaste natural. O objetivo é simples: limpar o caminho para uma eventual candidatura, dele ou de alguém de seu círculo mais próximo. Enquanto isso, o discurso do perseguido político ganha força entre seus apoiadores. Muitos veem nas decisões do STF um desequilíbrio institucional e acreditam que o ex-presidente é alvo por representar uma ameaça ao sistema tradicional. Essa narrativa tem sido poderosa, principalmente entre a base conservadora, evangélica e militar. E Bolsonaro sabe disso. Ele alimenta o sentimento de injustiça sem precisar dizer nada. Basta aparecer. Uma foto, uma viagem, um gesto simples. O capitão silencioso, como alguns aliados o chamam nos bastidores, parece estar jogando xadrez enquanto seus adversários ainda jogam damas. Enquanto Bolsonaro mantém-se estrategicamente em silêncio, Tarcísio de Freitas emerge como uma das figuras mais sólidas da direita brasileira.
O governador de São Paulo tem o perfil técnico, sereno e pragmático que agrada tanto o eleitorado bolsonarista quanto parte da elite econômica que antes via Bolsonaro com desconfiança. Nos bastidores, há uma relação complexa entre os dois. Bolsonaro vê em Tarcísio um herdeiro leal, mas também um potencial concorrente. Já Tarcísio, por sua vez, demonstra respeito ao ex-presidente, mas tenta construir sua própria identidade, distante de polêmicas e focada em resultados. Em encontros reservados, interlocutores afirmam que há uma aliança tática, um pacto não declarado. Bolsonaro abre caminho e mantém a base mobilizada. Tarcísio se apresenta como o nome que pode vencer. Além dele, outros governadores e ex-ministros, como Romeu Zema e Damares Alves, também têm papel importante nessa reconstrução da direita. O bolsonarismo, mesmo sem Bolsonaro na linha de frente, segue vivo em cada discurso, cada evento e cada rede de apoio. A força regional é o trunfo. Enquanto o PT depende fortemente do carisma de Lula, a direita agora tem um ecossistema de nomes e lideranças. Algo que pode ser decisivo em 2026. Quem acompanha a política sabe, o voto não é apenas racional, é emocional. E é exatamente nesse campo que Bolsonaro ainda domina. Mesmo com todas as críticas, investigações e polêmicas, há milhões de brasileiros que o veem como símbolo de resistência, autenticidade e patriotismo. Para muitos, Bolsonaro representa o homem comum que enfrentou o sistema, falou o que pensava e desafiou os poderosos. Esse sentimento não desapareceu. Está apenas adormecido. Nas igrejas, nas feiras, nos interiores, em grupos familiares, o nome Bolsonaro ainda desperta reações intensas. Amor ou ódio, mas nunca indiferença. E é aí que mora o poder. A chamada memória emocional faz com que ele continue sendo o principal nome da oposição, mesmo sem cargo, mesmo sem microfone. Enquanto Lula luta para sustentar a aprovação, Bolsonaro aposta no tempo e na saudade. Ele sabe que a política é cíclica e que o povo brasileiro tem memória curta, mas coração longo. Se conseguir transformar essa nostalgia em movimento político real, 2026 pode ser o palco de um dos retornos mais surpreendentes da história recente. O Brasil de 2026 será outro. O desgaste natural do governo Lula, somado às tensões econômicas e à insatisfação com o sistema político, pode abrir espaço para uma nova direita, mais moderna, estratégica e com discurso renovado, e Bolsonaro, mesmo que não seja candidato, poderá ser o fio condutor dessa onda. Seu papel pode ser o de articulador, mentor e mobilizador, um símbolo em torno do qual novos nomes se reúnem. O cenário ideal para o bolsonarismo é simples: manter viva a chama, mas evoluir o discurso. Deixar de lado o radicalismo e apostar em pautas de reconstrução nacional, valores familiares e desenvolvimento econômico. Há um movimento crescente nesse sentido. Jovens políticos de direita estão surgindo, influenciadores digitais estão se profissionalizando e a comunicação conservadora está cada vez mais sofisticada. Tudo isso cria uma base sólida para o retorno da direita ao poder, com ou sem Bolsonaro na cabeça da chapa, mas uma coisa é certa: ele será uma peça central nesse tabuleiro. Mesmo que não volte ao Planalto, continuará influenciando corações, votos e decisões. No fim das contas, talvez a grande pergunta não seja se Bolsonaro voltará, mas como ele voltará. Seja pela própria candidatura, pela força de Michele ou pela ascensão de aliados como Tarcísio, o nome Bolsonaro ainda será decisivo em 2026. E isso assusta muitos adversários. O capitão aprendeu com os erros. A direita amadureceu. E o povo conservador, que se sentiu traído, calado e perseguido, ainda busca uma voz. Pode ser que a volta de Bolsonaro não seja física, mas simbólica. Um retorno de ideias, valores e ideais que continuam pulsando em milhões de brasileiros. Em um país cansado de escândalos, polarizações e promessas vazias, a figura do antissistema ainda tem apelo. E se há algo que a história política do Brasil ensina, é que quem domina o sentimento popular domina o jogo. Bolsonaro pode ter saído dos palanques, mas nunca saiu do imaginário do povo. E em 2026, o Brasil pode descobrir que o silêncio dele não era fim, era apenas o início de um novo capítulo.